Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio PBR, direto da CERAWeek 2024. Nosso bate-papo de agora é com Cristiano Pinto da Costa, que é presidente da Shell Brasil. Cristiano, obrigado pela gentileza de abrir esse espaço na agenda e estar aqui com a gente. A gente está no segundo dia, aí, no meio do segundo dia da CERAWeek 2024. Já dá para a gente tirar alguns insights para a gente levar para o Brasil, alguma mensagem chave já para o setor? Obrigado, Felipe. É sempre um prazer aí falar contigo e com a EPBR, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tive o privilégio aí de já participar de várias CERAWeek, né? Então você vê a evolução da temática dela ao longo dos anos. Eu acho que está havendo uma convergência um pouco maior esse ano em relação aos desafios, né? A necessidade de se trabalhar a transição energética para que o mundo chegue a emissões líquidas zero em 2050, mas os desafios são enormes para a gente conseguir chegar lá. Então isso eu tenho visto aqui bastante na conferência. Eu acho que tem também uma outra mensagem interessante de que há uma consciência de que o mundo ainda vai precisar de óleo e gás durante algumas décadas, né? Então essa acho que é uma outra convergência de mensagens aqui, que a gente tem que trabalhar bastante na melhora da eficiência do hidrocarboneto que a gente produz, tanto do ponto de vista de custo quanto do ponto de vista de intensidade de carbono. O papel do gás tem sido bastante reforçado aqui, e o LNG, né, o GNL, em particular, como um combustível super importante na transição energética, na substituição do carvão. Um combustível que ajudou a Europa num período de crise pós a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a flexibilidade e segurança de suprimento que o gás traz. Então, acho que essa é outra mensagem que tem vindo bastante forte. Uma outra temática também que eu vi bastante sendo discutida nos fóruns e nos corredores, a importância de tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias, AI, digital, para que a gente consiga acelerar a viabilidade de novas tecnologias ajudando a gente na transição energética. E acho que talvez por último, sequestragem de carbono chegou para ficar, é importante, o mundo não chega a 2050 sem opções para sequestrar carbono. Então estão aqui um dia e meio de conferência, acho que já são alguns dos temas que estão surgindo aí forte nos corredores. Legal. Na última semana, a Shell divulgou uma atualização, revisitou o seu planejamento de transição. Transição é o principal tema daqui do evento esse ano. Eu acho que é o principal tema de todos os eventos de energia no mundo. E vocês revisitaram o planejamento de vocês. O que mudou e o que vocês estão enxergando agora a partir desse novo planejamento? Vamos lá. A Shell tinha um plano, o Energy Transition Strategy, que tinha sido apresentado em 2021. Ano passado, a companhia fez uma atualização de estratégia para os acionistas, chamado Capital Markets Day. 6 meses no cargo, o novo CEO fez uma validação da estratégia. E agora, 3 anos depois do Energy Transition Strategy 21, a gente soltou uma atualização muito em linha com aquilo que foi falado para os acionistas no meio do ano passado, no Capital Markets Day. Então, alguns pontos chaves ali. A gente reafirmou o compromisso da companhia de chegar a uma companhia de emissões líquidas zero em 2050. Acho que esse é um ponto super importante. A gente reafirmou o mantra da companhia de mais valor com menos emissões. Então, esse foi um outro ponto super importante. A gente dividiu para o mercado algumas das crenças que a gente tem, com o entendimento profundo que a Shell tem, sendo uma companhia global que atua de forma integrada na cadeia de energia, de como funciona o sistema de energia no mundo, né? Algumas dessas crenças são: o mundo ainda está consumindo óleo, hidrocarbonetos, e vai continuar crescendo, mas esse percentual de crescimento ele tende a reduzir nos próximos anos e nas próximas décadas. A gente tem uma crença fortíssima do papel do gás, né? Foi um dos temas que a gente falou na CERAWeek, o papel do GNL, especialmente para o crescimento da Ásia e a substituição de geração de energia elétrica de carvão na China, por exemplo. Então, a terceira, necessidade de fazer o abatement e sequestragem de carbono. O mundo não vai chegar em 2050 sem isso, né? E a última das crenças é que a gente acredita que o biocombustível e energia renovável, elas vieram para ficar e vão ser super importantes para que o mundo entre na transição. Então, essas são algumas crenças.
O que a gente fez com os alvos, né? A gente reforçou alguns dos alvos, mas há uma tentativa da companhia de mudar um pouco o diálogo entre aquilo que a gente percebe como uma corrida de quem promete mais em 2040 ou 2050 para quem entrega mais nos próximos anos. Né? Então a gente reforçou o nosso comprometimento de reduzir 50% das nossas emissões de escopo 1 e escopo 2 até o final da década e deu uma atualização que a gente já atingiu 31% até o final do ano passado versus o baseline de 2016, ou seja, a gente está bem avançado nesse caminho. Né? A gente reafirmou o nosso alvo de reduzir para praticamente zero flare de rotina, né? E a gente atingiu 91% de redução até agora, e também de ter a emissão praticamente zerada de metano. E a gente até o momento já teve 71% de redução de 2016 versus aquilo que a gente prometeu até o final da década. Então foi uma reafirmação desses alvos de escopo 1 e escopo 2, mas uma atualização também daquilo que a gente já entregou, dando confiança à sociedade que a gente está no caminho correto de entregar isso até o final de 2030. Alguns analistas entenderam como um recuo, mas então não é um recuo. Na verdade, eu acho que o ponto que eles entenderam como recuo foi no escopo 3. Né? O escopo 3 a gente tinha um alvo de reduzir a intensidade de carbono dos produtos que a gente vende em 20% até o final da década, e a gente colocou um range de 15% a 20%. Isso é muito em linha com a estratégia que a gente anunciou no ano passado, né? Porque a gente, naquela estratégia, a gente disse que a gente ia se concentrar em algumas rotas de descarbonização e não em todas as indústrias. Como consequência de uma concentração estratégica, você coloca um range de 15% a 20% porque você está saindo de alguns segmentos. Né? Então, assim, alguns interpretaram dessa forma. Mas, por um outro lado, a Shell colocou uma nova ambição, né? Que não existia, não é um alvo, é uma ambição. A gente colocou uma ambição de reduzir também em 15% a 20% até o final da década da intensidade de carbono dos produtos que a gente vende para os nossos clientes na área de oil products. Então, é um passo a mais que a gente está dando no Scope 3, por um outro lado. Agora, você enxerga que teve uma mudança de perspectiva ou de avaliação de futuro desde que a gente tem a guerra, que a gente tem o início da guerra na Ucrânia? A gente tinha uma discussão muito forte sobre transição e que acontecia sem o pilar da segurança. E de lá para cá, depois com todo o problema que a Europa passou, sobretudo com a questão do gás, a questão da segurança energética ficou muito presente nas discussões. A gente tem visto essa discussão muito forte aqui também na CERUIC. Você acha que mudou o nível da discussão? Eu tenho convicção de que sim. Né? Nas conversas que a Shell tem como companhia com vários governos em 5 continentes, a gente vê o trilema, né, da segurança energética, transição energética e transição justa, né, a um custo acessível, uma conversa muito mais balanceada entre esses 3 pilares e como o mundo consegue chegar ali no sweet spot desses 3. Sem dúvida nenhuma, uma mudança desde do que aconteceu com a invasão da Rússia pela Ucrânia. Legal. Ontem a gente recebeu aqui o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e uma das colocações dele que ontem foi que ele acredita que o petróleo vai ser substituído num futuro e que a gente ainda vai usar hidrocarbonetos por algumas décadas ainda, mas que o petróleo provavelmente será substituído por energia local. Essa é a visão dele. O que você enxerga? Você acha que é por aí? A gente vê a demanda por petróleo ainda firme durante muitas décadas. Né? A Shell, ano passado, anunciou os cenários, atualização de cenários. Dependendo dos 2 cenários, né, você chega mais rápido ou menos rápido no mundo de emissões líquidas em 2050, mas em ambos os cenários você ainda tem um consumo de óleo em 2050 de percentuais relevantes. Né? Então alguém vai ter que suprir esse óleo nas próximas décadas. E aí a gente vê uma oportunidade enorme para o Brasil. O Brasil tem um óleo e gás, um óleo em particular, competitivo do ponto de vista de custo de produção. O pré-sal é um dos custos de operação mais competitivos do mundo. Tem uma intensidade de carbono bem competitiva, como outras fontes. Por isso que a gente toca muito no tema com o governo brasileiro, da gente não perder essa janela de oportunidade, manter a competitividade do setor, uma preocupação do setor com a questão fiscal. O IBP soltou um dado muito importante, né? Cada 3 barris de petróleo produzidos no Brasil, 2 ficam em impostos, participação especial, royalties
Então o Brasil já tem uma carga tributária muito pesada, e nos preocupa qualquer aumento de carga tributária ali. Então tem uma oportunidade para o Brasil de manter sequência nos leilões, abrir novas fronteiras, ver o que a Petrobras junto com a Shell fez com a entrada no último leilão em Pelotas, né? A gente está acompanhando com bastante atenção todos os movimentos da Petrobras e do governo brasileiro em relação à abertura da margem equatorial. Então há uma oportunidade muito grande. O que eu acredito, né, a Shell acredita, e acho que vai em um ponto com o ponto do Jean Paul Prats, é que as cadeias de renovável elas são muito mais locais, comparados com o óleo e o gás, que é uma commodity muito mais global. Então, nesse sentido, eu tendo a concordar com ele. Conforme o mundo for mudando para uma energia renovável, essas são cadeias de energia muito mais locais, porque é muito difícil você transportar os elétrons versus as moléculas. Claro. Você tocou no ponto da competitividade, acho que esse é um ponto fundamental para a indústria no Brasil. A gente está vendo aí uma discussão no Congresso Nacional sobre o imposto seletivo. O Ministério de Minas e Energia soltou até uma nota na segunda-feira, alertando o Ministério da Fazenda com uma preocupação de bitributação por conta do imposto seletivo. Como é que vocês têm visto essa discussão? Esse tipo de movimento preocupa, né? Sim, preocupa. Eu acho que a indústria de óleo e gás ela tomou um susto ano passado, né, com a introdução do imposto de exportação, que acabou tendo um caráter temporário. Acho que o governo entendeu que a reação da indústria foi bem forte em relação àquele tema, especialmente porque a gente foi pego de surpresa, não houve uma consulta e uma conversa. A gente entende a necessidade do governo de atingir um déficit, o balanço fiscal, né, dado o déficit que o Brasil tem, mas, como eu falei, a carga tributária na indústria de óleo e gás ela já é muito pesada. E a gente tem que tomar um cuidado para não perder competitividade versus outras bacias. Olha o que está acontecendo na Guiana, no Suriname, na Namíbia, né? Se o Brasil errar na mão na carga tributária, a gente vai perder competitividade e o dinheiro vai acabar indo para outros países aqui vizinhos nossos. E com esse olhar a gente tem uma preocupação, sim, a gente concorda 100% com a posição do Ministério das Minas e Energia, nesse alerta feito ao Ministério da Fazenda. A gente endorça a posição do Instituto Brasileiro de Petróleo, que é contra a introdução do imposto seletivo de até 1% para atividade de extração. E isso para a gente preocupa, sim, bastante a competitividade. É mais um sinal que pode impactar negativamente a atratividade do Brasil versus outros países, outras bacias. Legal. Cristiano, queria agradecer a gentileza de abrir um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Não, obrigado, Felipe. Sempre um prazer conversar com vocês e com os espectadores aí da EPBR. Obrigado a você que está acompanhando a cobertura da EPBR na CERAWeek 2024.